Prezado internauta, o que eu quero dividir com você hoje neste vídeo é a minha experiência com os áudios binaurais de Hélio Couto. O que são os áudios binaurais de Hélio Couto? O Hélio Couto produziu áudios com aproximadamente 40 minutos e você precisa ouvi-los com o fone de ouvido. O fone de ouvido direito no ouvido direito e o fone de ouvido esquerdo no ouvido esquerdo, para surtir os efeitos positivos. E você ouve esses áudios ali todos os dias, né, uma vez por dia, mas não tem limite, você ouve quantas vezes quiser. Em ambos os lados são contadas histórias diferentes simultaneamente. Para cada hemisfério do cérebro, o direito e o esquerdo, são contadas histórias diferentes umas das outras simultaneamente. Mas segundo Hélio Couto, o seu subconsciente sabe exatamente como proceder positivamente a partir desta audição. E em 2019 eu já estava ouvindo esses áudios binaurais todos os dias. Porque o Hélio Couto ele diz o seguinte, ele diz que o subconsciente ele precisa de direcionamento e ele atrai aquilo que há dentro dele gravado, tá? E muitas vezes o que nós temos gravados em nosso subconsciente não é aquilo que nós queremos. Ou muitas vezes são até coisas adversas, inseridas pelas mídias, né? Como TV, rádio, jornais aí, e noticiarada e histórias que a gente ouve. E na verdade o nosso subconsciente começa a proceder de acordo com as historinhas que ele absorveu ou que ele absorve diariamente, através daquilo que a gente vive e ouve. Então, essas historinhas que o Hélio Couto tem nos áudios de 40 minutos são histórias positivas, com capacitação para a prosperidade, para a saúde, para a autoestima. Realmente são muito legais, tá? Querido internauta, é coisa muito boa mesmo, esse advento de Hélio Couto. E, prezado internauta, o que mais me surpreendeu é que, utilizando os áudios binaurais de Hélio Couto já há uns 6 meses, eu tinha lá muitos assuntos financeiros para resolver de alto valor que envolviam autoridades, pessoas poderosas. E eu já tinha visto e sentido que essas pessoas haviam feito magia negra para mim, etc. E ali vai. Só porque em 2019, olha só o que aconteceu, gente. Tá? Como é verdadeiro o que o Hélio Couto fala sobre os áudios binaurais dele e acerca de cérebro, de subconsciente, de hemisfério direito e esquerdo. Tá? Escute só. Bateu na minha porta ao amanhecer do dia 2 pessoas que eu conhecia. Eram 2 jovens que haviam matado uma pessoa há cerca de umas 2 horas atrás. Eles mataram a pessoa, deixaram lá, esconderam lá debaixo de uma ponte, roubaram a pessoa e vieram lá, bateram na minha porta e eles tentaram vender para mim um celular da vítima. Só porque eu não sabia que o celular era roubado e de um morto. Mas eu não comprei o celular porque eu tinha o dinheiro para comprar e eu precisava comprar um celular. O celular que eles tinham para me vender era exatamente o que eu queria comprar. E de repente eles eram drogados, esses moços. De repente um ficou à minha direita e o outro ficou à minha esquerda. E ambos começaram a falar sem parar ao mesmo tempo. E eles contavam as histórias deles. Eles contavam historinhas curtas. E quando acabava uma historinha curta, começavam outra. E eram tudo historinhas ruins, porque eles eram bandidos. Eles eram moçolhos novos, mas eles usavam droga, fumavam, bebiam. Tudo que é coisa ruim eles faziam. Então eles só tinham historinhas ruins para contar. E todos os 2, tanto o moçoilo que ficou à direita quanto o que ficou à esquerda, me contavam as suas historinhas negativas. Então naquele dia, pessoal, o que eu pude perceber com a própria experiência? Que
as artimanhas espirituais negativas, elas também se utilizam, em último caso, tá, da gravação binaural do subconsciente. O que eu entendi? Eu entendi que algum ser espiritual estava utilizando esses dois bandidos para gravar o meu subconsciente negativamente. Tá? Mas é claro que naquele mesmo dia, né, imediatamente, depois que os moços foram embora, que eles demoraram a ir embora, mas foram, eu, claro que já passei o antivírus binaural do Hélio Couto na minha mente, né? Coloquei o áudio binaural do Hélio Couto à direita ou à esquerda e fiquei ali para passar o antivírus lá dentro, né? Para limpar. Mas eu assim na hora já percebi que havia uma força negativa por trás manipulando os dois e eu já procurei, assim no primeiro momento que eu tive a oportunidade, eu já cortei, já procurei me sair daquela situação, sabe? Porque eles também não me perguntaram se eu queria ouvir, se eu queria conversar ou não. Eles simplesmente se puseram, um à esquerda e outro à minha direita, e começaram a falar sem parar, sabe? Num tom de, como quem quer dizer, olha, por favor, por amor de Deus, me ouve as minhas historinhas. Só porque, como eu já tinha esse conhecimento do Hélio Couto, né, eu na hora já saquei o que estava acontecendo, sabe? Por quê? Porque as tentativas dos seres negativos de me prejudicar naquele dia foram uma após a outra e utilizaram esses dois moços, né? Uma primeira tentativa foi vender o celular para mim. E até a pessoa que comprou o celular desses dois bandidos, depois ela foi presa. E ela teve que pagar fiança e tudo para sair da cadeia. Ela foi presa como receptadora. E se eu tivesse comprado o celular deles, era eu que estaria passando, que haveria passado, né, por essa humilhação aí, né? E aquela magia negra, aquelas coisas ruins, tudo, que aquelas pessoas que eu citei antes haviam feito contra mim, tinha a ver com uma audiência que ocorreria dali a alguns dias. Dali a uns 15, 20 dias, haveria uma audiência de desfecho. Tá? Então foi isso que eu pensei, aquela força negativa queria, de alguma forma, me prejudicar, para que quando chegasse a audiência, dali a uns 20 dias, eu fosse, ao invés de absolvido das acusações que eu tinha lá, eu fosse, para que ao invés de absolvição, eu fosse condenado, né? Então, o que os seres negativos pensaram? Se nós gravarmos o subconsciente do Elias negativamente, ou se nós conseguir vender o celular para ele, ele vai preso e no dia lá que ele vai ser julgado, dali a 20 dias, por questões financeiras lá, né, que estavam pendentes, questões civis financeiras, o juiz lá vai ver que o Elias não é uma boa pessoa, né, porque o juiz vai ver que o Elias está preso, ou que foi preso por receptação de roubo, né, e já vai ter uma visão negativa. E se o juiz pretendia absorver, pode até condenar em virtude disso que talvez nós consigamos fazer com ele. Então, pessoal, nenhum sucesso os seres negativos tiveram comigo. Tá? No entanto, eu vi que eles fizeram magia negra. Tá? Em vários momentos eu acordei de madrugada sentindo o cheiro de sangue, sonhando com um boneco voodoo, escutando gente cavar no cemitério. Não é sonhando, é ouvindo mesmo na madrugada. Reque, 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 enxada cavando. Claro, eles haviam associado um boneco voodoo ao meu nome e estavam lá enterrando no cemitério. Agora, quando eu ouvia reque, reque, reque da enxada cavando, era o momento em que o bonequinho havia sido posto na terra e estava sendo coberto de terra. Então, querido internauta, é muito verídico, tá? As asserções, as proposições de Hélio Couto acerca dos áudios binaurais é uma sabedoria divina. E, inclusive, pessoal, eu percebi que os seres negativos, os espirituais,
também se utilizam desses recursos técnicos aí, tá? Então, é isso aí, pessoal. Quando você for ouvir os áudios binaurais de Hélio Couto, ouça com muita atenção, com muito carinho, porque eles são histórias positivas e benevolentes, tá? Só vai nos fazer prosperar, crescer e nos tornará mais sábios, mais protegidos, porque a mim me tornou mais sábio, mais protegido e graças a todo esse conhecimento que eu tenho buscado, inclusive com o Hélio Couto, o ano de 2019 para mim acabou muito bem. Os 2 bandidos naquela ocasião foram embora, né, sem me trazer prejuízo nenhum, de nenhum tipo. E uns 20 dias depois, a audiência que eu tinha sobre um caso civil e financeiro, ela foi julgada em meu favor, tá? Eu fui declarado inocente, deu tudo certo para mim, tá? Então, querido internauta, mais um voto aqui de confiança absoluta na sabedoria de Hélio Couto. É incrível que ninguém nunca me ensinou isso em lugar nenhum. E o Hélio Couto chega e ensina, né, e é muito maravilhoso isso, é muito positivo, tá? A experiência que eu tinha, querido internauta, para dividir com você acerca dos áudios binaurais de Hélio Couto eram estas, tá? E eu ouço uma vez por dia. O bom mesmo é ouvir de noite, né? Antes de dormir. Só porque muitas vezes a pessoa pega no sono e enrola os fios dos fones de ouvido tudo outro dia. Mas eu mesmo adoro ouvir dormindo, tá? Mas ouça acordado, ouça com cuidado, né? Eu acho que eu já comprei até hoje, até 2021, uns 40 fones de ouvido. Porque eu compro, boto, eu ouço dormindo e outro dia eles arrebentam ou se estraga, porque, claro, na cama, né, o cara se vira para lá, se vira para cá, acaba repuxando. Mas a minha felicidade com os áudios binaurais de Hélio Couto é muito grande, né? Lá dentro do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles têm trabalhos diferentes a fazer, mas eles precisam ser abastecidos com historinhas, com informações, tá? E nada melhor do que a gente inserir lá, nesses hemisférios cerebrais, as informações que nos trarão a verdadeira e positiva riqueza, a prosperidade, a saúde, a felicidade de fato. E a minha vida tem se transformado, tem mudado muito, seguindo Hélio Couto. Tá? Este sim é um homem verdadeiro, de verdadeira instrução. Querido internauta, deixe o seu comentário e deixe o seu like e eu te agradeço muito, tá? E agradeço ao poder criador do universo, em nome de Jesus Cristo, nosso maior mestre, por me dar a oportunidade de dividir essa experiência e esse conhecimento com você, meu irmão terráqueo. Obrigado, sim.